Como criar roteiros envolventes para aulas e apresentações. Você já deu uma aula ou uma apresentação com ótimo conteúdo, mas sentiu que ninguém se envolveu de verdade? Isso acontece com muita frequência. Talvez não seja o conteúdo o problema, talvez seja o roteiro, ou melhor, a falta de um roteiro é que seja o problema. Oi, eu sou o Luiz Teres e eu ensino você a dominar o storytelling para transformar a sua carreira e ampliar o seu poder de comunicação. Tem uma diferença aqui entre tópicos e roteiro que é importante a gente comentar e explicar. Listar em tópicos é organizar informação. Roteirizar é construir experiência, é construir narrativa. Quando você pensa em roteiro, você tem que pensar numa curva de atenção e não só no conteúdo. Então, eu sempre falo sobre isso. Quando a gente vai fazer uma apresentação ou uma aula, é muito importante a gente identificar cada minuto, cada virada, cada passo dessa aula e roteirizar tudo, deixar isso tudo muito claro. E a gente pode usar um método em 3 grandes blocos, lembrando sempre do mestre Aristóteles e a sua estrutura narrativa. Como é que funciona esse método em 3 blocos para ajudar a estruturar aulas e apresentações a partir desse roteiro? Então, primeiro, bloco 1, conexão. Comece com alguma coisa que gere empatia, uma história, uma imagem, uma frase, uma provocação. Bloco 2, conflito ou conteúdo. Apresente o problema que será enfrentado a partir disso. Entregue esse conteúdo como forma de resolver esse problema, como caminho para essa resolução. Bloco 3, transformação. Mostre o que muda após esse processo todo ter acontecido. Mostre o que muda após o aprendizado. E por último, feche com uma conclusão forte, prática e emocional. Essa curva prende a atenção, gera retenção e ainda impulsiona a ação. Então é uma estrutura simples, mas que tem um efeito muito grande na maneira como a gente dá aula e na maneira como a gente apresenta o nosso conteúdo. Então podemos pensar no caso de um instrutor de treinamento técnico que aplicou esse método. Então ele abriu a aula contando como o cliente perdeu um contrato por causa de uma falha de segurança, introduz o conteúdo como resposta a esse problema real, então ele conta o problema, traz o conteúdo, que era a segurança, como forma de resolver esse problema, e ele fecha com uma frase: ou você domina esse processo, ou será dominado por ele. Então uma estrutura básica faz com que as pessoas tenham mais interação, gera perguntas e tem uma turma engajada nessa aula sobre segurança. Tem uma autora que eu gosto muito, vocês já sabem, que é a Nancy Duarte. Ela escreveu um livro que chama Resonate em inglês, ou Ressoando em português, e ela tem uma frase nesse livro que é bem bacana. Ela diz o seguinte: toda apresentação tem que se alternar entre o mundo como ele é hoje e o mundo como ele pode ser com a minha ideia. Então, quando você faz essa alternância de roteiro, você cria uma relação das pessoas e elas vão seguindo essa tensão que vem de uma ideia, que tem uma solução e que gera uma inspiração para a mudança. Essa é uma estrutura que funciona muito e engaja todas as pessoas que estão ou na aula ou são audiência de uma apresentação. E tem um desafio aqui para o nosso Story Drops em ação, principalmente para você que dá aula, para você que faz pitch, para você que tem que apresentar projetos com uma certa frequência. Como é que você pode exercitar essa estrutura a partir daquilo que você vai ter que ainda apresentar? Então, primeiro, escolhe um tema que você precisa apresentar. E como exercício, pode ser um tema que você goste, alguma coisa que você conheça. Não precisa necessariamente ser alguma coisa de trabalho, mas escolhe um tema. Aí pega esse tema e preenche em 3 blocos, como a gente mostrou agora na estrutura. O primeiro bloco é: qual história conecta com esse tema? Primeiro bloco. O segundo, qual é o problema central que o conteúdo que eu estou trazendo resolve? E em terceiro, o que muda na vida da pessoa que está ouvindo esse conteúdo depois disso? Então são os 3 blocos dessa estrutura que eu passei para vocês, a partir de um tema que você goste, que você conheça, para que você possa exercitar essa estrutura. Com isso pronto, o seu roteiro vai estar 80% resolvido. É muito importante esse exercício para você estruturar a maneira como você vai se conectar com a sua audiência. E aí, pensando então, não é sobre decorar, é sobre guiar. Lembrando que um roteiro bem pensado, ele transforma uma aula em uma jornada e uma audiência em uma aliada desse conteúdo. Você quer que essa audiência esteja junto com você, discutindo isso com você. Quando a gente pensa, de novo, em qualquer situação onde existe um conteúdo a ser compartilhado, por isso que a gente traz esse exemplo da aula ou da apresentação. Às vezes tem aulas que são muito simples, mas elas podem ficar muito mais interessantes
se a gente transformar essa aula numa jornada, se a gente roteirizar cada passo dessa aula, desse conteúdo. Se você gostou, curte o vídeo, e se você acha que isso faz sentido para alguém, compartilhe. É importante você sentir que você pode apresentar com mais impacto a partir desse conteúdo compartilhado no vídeo. E lembrando que eu queria muito que a gente usasse esse espaço dos comentários para construir uma comunidade de storytellers, de contadoras e contadores de história. Então, se você tem aqui algum tema que você gostaria de apresentar e gostaria que eu comentasse a estrutura desse tema, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversar a partir desses comentários que vocês vão colocar aqui no canal. Valeu e até a próxima!